Eu pensei, será que eu gravo esse vídeo? Será que eu não gravo? Resolvi parar de pensar, vim aqui abrir a câmera, sentei sem roteiro, sem nada, pra gente conversar um pouco mais sobre a belezinha que é esse livro aqui, Virtudes no Cotidiano, do professor Victor Sales Pinheiro. Bom, esse foi um livro que foi a nossa leitura do mês de junho do Clube Sensum. Se você não conhece o Clube Sensum, vale a pena conhecer. É um clube que eu tenho em parceria com a Carol Alves para a gente ler livros sobre a área da saúde, de desenvolvimento pessoal, de terapias, tudo que envolve a nossa área. Então nós temos esse clube desde o início do ano e a leitura de junho foi desse livro aqui, que foi uma grata surpresa e eu tava louca para conversar com vocês sobre ele. Bom, o professor Victor Sales, para quem não conhece, ele é formado em Direito, ele é advogado, mas também ele tem mestrado e doutorado na área da filosofia. Hoje ele trabalha com vários cursos online e presenciais, sempre nessa área da filosofia. E nós escolhemos esse livro aqui para o nosso clube, pensando justamente ali nesse tripé, né, de saúde, desenvolvimento pessoal e terapias, justamente porque ele fala dessas virtudes que vêm muito a calhar no desenvolvimento pessoal, questões de personalidade e tudo mais. E bom, esse livro ele me impactou muito, ele trouxe alguns aspectos que assim fizeram meu cérebro explodir e eu resolvi vir aqui falar sobre ele. Lembrando que isso aqui não é uma resenha, porque eu não sei fazer resenha, mas eu gostaria de falar sobre algumas coisas que ele trouxe pra gente. O primeiro ponto, assim, que é o que mais me chamou atenção, me prendeu, assim, ensinamentos que a gente poderia falar em vários vídeos sobre ele. Mas a questão da religiosidade foi a que mais pegou pra mim, que é o que eu quero conversar com vocês. Por quê? Nesse livro, sendo o professor como um filósofo, né, um professor de filosofia, a inteligência, a grandiosidade da inteligência, da intelectualidade desse homem, ele trouxe muitos aspectos sobre a vida privada dele num sentido religioso. O professor é católico e ele fala muito sobre isso e ele vive muito a religiosidade, ele é um homem de muita fé. E quando eu comecei a ver que ele trazia aspectos de filosofia, citando inúmeros livros clássicos, citando inúmeros autores, eu até fiz um fichamento dele aqui e vou falar para vocês. Neste livrinho de 240 páginas, ele trouxe 156 referências diferentes. Olha só isso, é muita coisa. Ao mesmo tempo que dessas 156, 41 referências são de livros. Então é como se o professor tivesse lido 41 livros para trazer as referências para esse. É muita coisa, é muita referência. A gente vê o domínio intelectual que tem uma pessoa dessa, né? Assim também é muita referência a Platão, muita referência, enfim, a outros livros clássicos. E esse ponto onde a gente vê esse homem extremamente estudioso e muito bem construído intelectualmente, ele também traz o aspecto da fé. E isso faz eu lembrar muito da crise existencial que eu tive aqui no começo do ano, no final do ano passado. Por quê? Eu tava sentindo uma necessidade de voltar para a igreja. Para quem não sabe, eu sou católica, né? Mas aquela católica de IBGE, aquela católica que fez tudo quando era criança, batismo, catequese, crisma, fiz tudo isso daí, nunca gostei, nunca vi sentido, não fui criada numa família religiosa, minha família de religiosidade não tem nada, e bom, no momento em que não precisava mais ir para cumprir essas obrigações, eu parei de ir para a igreja, né? Então, nunca vi muito sentido, nunca prestei atenção no que o padre estava falando, essa coisa toda, né? Só que ano passado eu comecei a sentir uma necessidade, eu comecei a sentir uma falta, sabe? Falta de trabalhar a fé, falta de enxergar além do que está posto aqui na nossa frente, de acreditar que tem algo a mais nesse mundo. Essas questões começaram a surgir. E aí o que eu falava, né? Ainda assim, trabalho com isso para as minhas pessoas, as pessoas mais próximas de mim, que era difícil pensar em acreditar, por exemplo, em Deus, porque nós não conseguimos explicar, não é algo palpável.
Porque o racional, ele sempre esteve na minha cabeça. O racional, ele sempre esteve, assim, tendo muito mais chance, muito mais vez na minha vida, sabe? Então é muito difícil desprender do racional, muito difícil não tentar explicar tudo. E aí foi isso que me fez passar tanto tempo longe da igreja, não voltar para a igreja, né? Porque eu queria explicação, e é uma explicação que a gente não consegue ter de forma tão fácil, não com esse lado racional, mas talvez com o lado emocional, com o lado intuitivo, com o lado espiritual, sim. Só que aí eu comecei a fazer uma retrospectiva lendo esse livro aqui e pensando, por que eu ajo assim? Por que eu quero explicar racionalmente tudo? E aí eu comecei a perceber que durante toda a minha graduação, meu mestrado, essa parte acadêmica da minha vida, né, que foi uma grande parte, né, da minha vida, o que era visto? Nós estudávamos muito sobre religião, inclusive no mestrado eu desenvolvi um trabalho sobre isso, só que a religiosidade e a fé no âmbito acadêmico, ela é sempre vista como algo que é um suporte para alguém que está sofrendo, para alguém que tem alguma doença e não consegue tratar essa doença, uma doença terminal, por exemplo, para quem tem alguma dificuldade. Então a fé, ela sempre é tratada, pelo menos para mim foi, nesse âmbito acadêmico, como um suporte para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão com algum problema, com alguma dificuldade, né? E aí quando a gente olha para isso, poxa vida, eu não sou uma pessoa que está sofrendo, não tenho uma grande dificuldade e eu tô sentindo necessidade da fé. Olha que engraçado, né? Eu não sou uma idosa que tá lá com algum problema muito grave que vai rezar o terço todos os dias como um apoio emocional. Não sou, eu sou uma pessoa jovem vivendo a vida, então essa busca pela fé, ela foi começando a me fazer olhar para isso, sabe? Será que é mesmo uma separação tão clara entre o racional, o intelectual, aquela vida de estudos da fé? Será que isso é tão separado assim? Será que a gente não pode unir as coisas? E quando a gente olha para um livro como esse, a gente vê que dá para unir, que o professor consegue fazer isso maravilhosamente bem. Ele cita livros clássicos, ele cita inúmeros santos. E quando a gente olha para a vida desses grandes santos, a maior parte deles levou uma vida intelectual. Inclusive, quando a gente olha para a obra do Padre Sertilanges, né, A Vida Intelectual, que é um livro maravilhoso, ele fala muito como a intelectualidade, como uma vida de estudos bem ordenada, pode levar a gente a desenvolver uma fé maior, pode levar a gente a desenvolver uma religiosidade, viver a religião. Olha só que interessante isso. E eu não sei se para vocês isso já era óbvio, já era comum, né? Mas para mim não era. Quando eu me toquei disso, quando a chavinha virou, a minha cabeça explodiu, porque eu não preciso mais separar. Agora é a Carol racional, intelectual, que estuda, e agora é a Carol que vai na igreja. Não, as coisas podem ser juntas. E quando a gente olha, por exemplo, né, para a Igreja Católica, que é a única que eu conheço, a gente não sabe o porquê das missas em tais datas, a gente não sabe o significado das coisas, a gente não conhece a vida dos santos. E eu, por exemplo, nunca li a Bíblia com seriedade, nunca peguei para entender aquilo. Então, olha quanto a gente pode desenvolver do nosso intelecto olhando para questões religiosas. Mais uma vez, eu enxergo isso, para mim é fantástico. Eu tô tipo, meu Deus, eu preciso compartilhar isso, porque para mim é uma novidade realmente, sabe? E lendo esse livro aqui, eu fiquei pensando como às vezes a gente tem dificuldade em entender algumas coisas na nossa vida por falta de referência, por falta de exemplo. Então até hoje eu nunca tive um exemplo de uma pessoa religiosa que vive a fé, mas que é intelectual ao mesmo tempo. Não tive esse exemplo prático na minha vida. E nesse sentido, o professor Victor Salles está sendo esse exemplo prático. E isso para mim foi o suficiente para eu entender que, ok, essa vida de estudos, ela é interessante, ela é gostosa, é disso que eu gosto, né? Aqui a gente fala muito sobre isso, mas isso também pode se ligar completamente a essa vida mais
voltada para fé, voltada em acreditar em Deus, que a gente não consegue explicar, mas que a gente pode sentir, né? E com a igreja e com a religião e com essa prática de uma vida espiritual. Isso para mim foi o mais maravilhoso e, bom, a gente poderia falar sobre várias outras coisas aqui desse livro, mas inclusive aqui eu deixei destacado uma parte onde ele fala o seguinte. Ele fala sobre não cair no relativismo, que é um dos problemas também que a gente pode conversar algum dia, nesses vídeos que eu coloco aqui, a gente fica conversando, sabe? Mas olha só, né? Ele fala sobre não cair no relativismo. Quem leva a sério a vida moral e intelectual também precisa de uma identidade. A minha é católica. Não posso ter duas cabeças. De um lado a minha fé e do outro lado a minha razão. Minha faculdade de crer na revelação e amar nosso Senhor deve convergir com a minha faculdade de refletir e articular verbalmente o mundo ao meu redor, numa forma muito específica de pensamento que é a filosofia. Ou seja, esse parágrafo aqui, ele resume o que nós conversamos e eu li ele várias vezes, eu fiquei muito em cima dele, porque é isso. Não posso ter duas cabeças, a gente pode e a gente consegue ter uma só e unir tudo isso, né? E aqui o exemplo do professor é muito maravilhoso e vale muito, muito, muito a pena ler esse livro. Com certeza ele vai entrar em releitura ano que vem, porque várias coisas aqui eu não consegui absorver, né? A gente precisa fazer releituras para ir descobrindo novas camadas do livro. Enfim, é um livro muito bacana que eu queria indicar para vocês e também falar um pouco mais sobre isso. Se essa é uma questão que é para você também, que pega aí, comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber muito a opinião de vocês. Ou se era só uma coisa que tava na minha cabeça, não sei. Enfim, também quero deixar claro que esse livro é da editora Auster e nós temos cupom de desconto, então vou deixar aqui embaixo na descrição bonitinho o link do livro com o meu cupom, se caso você queira comprar esse livro com desconto, tá bom? Comenta aqui o que você achou, vai conversando comigo e aí se vocês gostarem, né, mais desses vídeos eu posso sentar aqui mais vezes e bater um papo com vocês, tá bom, gente? Até a próxima!